18 de outubro de 1994. Nasce o menino libriano que vos fala. Eu nem sabia diferenciar animes de qualquer outro desenho na TV quando comecei a consumir as obras japonesas. Pokémon, Digimon, Hantaro, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Músculo Total, Metabots, Beyblade, Shin-Chan e tantos outros se misturavam nas programações de diversos canais. E foi no super trunfo de Os Cavaleiros do Zodíaco que sofri meu primeiro grande impacto dos animes e mangás em minha vida. O Cavaleiro de Libra, depois do super trunfo em si, era a carta mais forte do jogo. Estava ali a prova óbvia para uma criança acreditar que seu signo era o mais brabo de todos. Salve, salve povo do YouTube, aqui é a KZK8888 com mais um vídeo pra vocês. Hoje o vídeo tem um tema mais reflexivo, muito inspirado nos meus pensamentos recentes agora que voltei a assistir a animes e ler mangás. Afinal, tendo consumido tantas obras nipônicas desde minha infância e adolescência e agora como um jovem adulto de 27 anos, quais as maiores influências que o Kaze sofreu dessas histórias? Quais os impactos positivos e negativos também em diferentes momentos de vida? Bom, a primeira delas já foi descrita na introdução do vídeo, o fato de eu assimilar meu signo como o mais brabo de todos. E por mais infantil que isso pareça, para uma criança semi-analfabeta se reconhecer especial é algo muito importante. A característica do zodíaco, por mais ficção que possa ser, no futuro também se somou a outra forma do meu pensar de criança. Para quem não sabe, cada signo possui um elemento, como terra, água, fogo ou ar. No caso de Libra, o signo é de ar. Já um pouco mais velho, com uns 12 anos, comecei a assistir Naruto. Adivinhe o signo do protagonista e, portanto, o elemento que ele usa. Rasen Shuriken! Pois é, Libriano. Avatar e a Lenda de Aang, mesmo sendo americano, também confirmava essa minha tese. E para intensificar o meu imaginário infantil, eu sou adotado. É uma história interessante, eu posso contar aqui em outro momento, mas o que importa para esse vídeo é: quantos protagonistas vocês conhecem que são órfãos? Luffy, Goku, Ichigo, Naruto, Harry Potter, Miranha, Mowgli. É uma narrativa que extrapola o universo dos mangás e animes, mas um clichê muito usado para criar um mistério sobre a ancestralidade e genética dos protagonistas, algo que no futuro lhes concederia poderes incríveis. Pois bem, signo que manipula o ar, o vento, bem como uma ancestralidade genética desconhecida, a primeira grande influência dos mangás e animes em minha vida foi me fazer achar que eu era especial. Foi me fazer achar que eu poderia ser um protagonista. E parando para pensar, para uma criança adotada que poderia ter carregado traumas severos, o fato de eu ser bem tranquilo quanto a isso, até porque foi com poucos dias de idade e tive o privilégio de ter pais sensacionais que sempre me proporcionaram amor e educação, mas nos momentos de meu maior lazer poder me deparar com narrativas das quais eu pudesse me conectar da essência da alma, mesmo inconscientemente na época, é algo realmente muito bonito. Bom, se achar um protagonista poderia ter me feito um sujeito bem egocêntrico, mas esse era o tipo de coisa que ficava realmente só na minha cabeça, bem no meu imaginário infantil. Basicamente era uma piada interna comigo mesmo. Importante deixar claro que este processo era mais complexo do que simplesmente olha só, o Goku come muito, vou comer também, ou Sasuke disse aquilo, serei exatamente igual. Muito pelo contrário. Quando comecei a assistir a animes em japonês, eu já era adolescente, então minha conexão com personagens se dava por meio de meus próprios traços de personalidade e ideais. A influência exercida, portanto, funcionava muito como uma reafirmação de quem eu já era. Mesmo assim, o fato de ser apresentado a universos distintos e testemunhado a história de tantos e tantas personagens dos mais variados perfis fez sem dúvidas eu me desenvolver justamente por praticar empatia assistindo a tantas perspectivas diferentes. O consumo de mangás e animes é um consumo não somente lúdico, como também artístico e até antropológico com relação à cultura e valores nipônicos. Ter começado desde cedo era um privilégio, e ao mesmo tempo era um saco a menoscrença por parte de alguns grupos dizendo seu nerd, isso é coisa de criança. Não me abalava, mas abalava sim. Tanto que na faculdade eu só falava do canal para quem eu sabia que curtia cultura japonesa e mangás e animes. E aí fica o recado.
desencorajar gratuitamente os outros é coisa de idiota. Não faça isso. Mas enfim, na adolescência eu queria provar pra mim mesmo que mangás e animes não eram simplesmente desenho pra crianças. Rapidamente descobri, então simplesmente ignorava qualquer comentário negativo. Era bom e me fazia bem. A influência aparecia desde nas pequenas brisas do dia a dia, se motivando no futebol, numa prova, num romance, e como em todo o mangá de Battle Shonen da Jump, um grande sonho em seu universo. O que, no meu caso, durante um bom tempo, se tornou ser um escritor. Verdade seja dita, não sou nenhum gênio, mas em meu universo havia uma posição de destaque. E tímido como eu era, a escrita foi o meio mais fácil que encontrei de traduzir pensamentos e sentimentos em palavras. Ao mesmo tempo, torná-los memória. Potencializado por Bakuman, eu queria contar histórias. Tal como em Boku no Hero Academia, é como se minha individualidade fosse olhar, sentir, pensar, ouvir e traduzir tudo isso em escrita. O tempo passa, sendo o tempo meu maior medo na época, pois na minha cabeça ele seria o inimigo do meu sonho de ser escritor. E passo a adolescência ao fazer 18, mesma fase que comecei esse canal. Me deparo com as pressões da vida adulta de escolher uma profissão e escolher um caminho, que no caso parecia ser a faculdade. Foi o momento em que o romantismo todo dos shonens passaram a fazer menos sentido, e o diálogo com obras seinen e gekiga e até histórias mais elaboradas passou a ser maior, pois eu também já estava mais maduro no consumo de mangás e fez com que o mundo se tornasse um pouco mais cinza. Cigarro, café, uma dose a menos de fé. Sinto-me adulterado. E chegamos à fase da vida adulta, jovem adulta, nas quais doses de realidade tornam as coisas um pouco mais amargas. Mesmo assim, mantive e mantenho meus ideais tão inspirados pelas obras japonesas, inclusive o sonho de ser escritor. O problema é que não é exatamente o que se aprende em administração de empresas. Fato é que isso acabou tendo um grande efeito psicológico em mim. Ao passo que eu colocava esse objetivo de forma romântica, por mais que eu tenha praticado e evoluído de forma não linear, muitas vezes isso era combustível para ansiedade e frustração. Foi justamente um período em que, ao travar na escrita, percebi que antes de escrever histórias, eu deveria viver a minha. Essa vivência e também os preços dos mangás fizeram com que eu reduzisse muito o consumo, motivo que me fez até parar com o canal por um tempo, e vocês sabem o porquê. E agora que voltei, finalmente parece que o mundo desconstruiu essa ideia de que anime é desenho e pra coisa de criança. Baita pensamento ignorante, por sinal. Acho inclusive maluco o quanto a cena cresceu no Brasil e no mundo ao longo desses anos. Hoje, anime é cultura mainstream. Naruto e One Piece tem até no Netflix. Nunca larguei ao longo desse período por conta de One Piece, que cada vez parece mais dialogar com o mundo em que vivo. Voltei inclusive a consumir com mais intensidade por conta do próprio mangá de One Piece, pelo mangá de Oyasumi Pum Pum que comprei a coleção completa, pela temporada fake final de Shingeki no Kyojin, aliás, que raiva disso, emendada também no Boku no Hero Academia, que estou assistindo porque assinei o Crunchyroll, e foi inclusive esse My Hero Academia que inspirou a reflexão que estamos tendo aqui sobre o quanto o consumo de mangás e animes me influenciaram desde a infância. Todos nós devemos sim adotar o protagonismo em nossas vidas e somente nelas. Na perspectiva dos outros, somos coadjuvantes e, dependendo, até figurantes. No caso de coadjuvantes, podemos sempre ter a mentalidade de buscar ser mais da hora. Lembre-se que não é porque você é um protagonista que você irá sempre vencer. Ter um grande sonho é importante, dá significado à vida de uma forma mais lúdica, mas também podem gerar frustrações e dores. O mais importante é poder ser você mesmo com pessoas que são elas mesmas de uma forma acolhedora. Nakamas são fundamentais. Sem eles, nada faz sentido. Sonhos são vazios sem amizades e pessoas que desejam o seu bem. É muito mais sobre a jornada do que sobre a linha de chegada. E nesse sentido, me conecto extremamente com a história, de modo geral, de One Piece. A importância da história não é sobre o Luffy ser o rei dos piratas.
A maior e melhor influência que tenho dos mangás e animes, sem dúvidas, é a de valorizar aqueles que estão do nosso lado. Sobre o meu sonho? Diria que é um papo para outro vídeo, mas é importante frisar que os momentos de produzir vídeos para o canal são aqueles que eu mais escrevo. O desenvolvimento do personagem Kaze após longo time skip é esse: vencer o medo da passagem do tempo, maior inimigo de seu sonho, e perceber que ele já estava escrevendo há muito tempo. Começa agora um novo arco dessa história. Os ventos da mudança estão muito poderosos. O Kaze aumentou seu nível de poder. Obrigado a todos que assistiram ao vídeo. Se gostaram, curtam, se inscrevam, deixem seus comentários, compartilhem, divulguem com os amigos. E acho que é isso, né? Eu acho que eu tô um pouco travado. Enfim, no Twitter eu sempre tô online. Isso é uma verdade. Arigatou gozaimasu e sayonara.